Gálatas, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao versículo 5. Gálatas, capítulo 1, do verso 1 ao versículo 5. Nós, irmãos, estaremos nesse período, classe dos homens, das mulheres, dos jovens, dos adolescentes, estudando esta carta. O apóstolo Paulo, que pregou a verdade, que falou a verdade do Evangelho na Galácia, para as igrejas que estavam na Galácia, Antioquia, Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, ele que ministrou a estas igrejas a verdade do Evangelho, agora percebe as igrejas da Galácia, deixando a verdade, se distanciando da verdade. E o que os comentaristas entendem e afirmam é que esta carta de Paulo é a primeira carta dele. Primeira carta que Paulo escreve é esta. Não tem coisa mais triste, irmãos, de que você trabalhar numa igreja, investir numa igreja e depois ver aquela igreja deixando a verdade e indo para outro caminho. Você ensinar a verdade do Evangelho para um irmão e ele se distanciar desta verdade. E o apóstolo Paulo então toma conhecimento, sabe que as igrejas da Galácia estão se distanciando da verdade, e ele se sente obrigado a escrever uma carta a fim de que a igreja retorne à verdade, a fim de que a igreja possa andar na verdade. E aí o verso 1 nós vamos ler. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo os 5 versículos desta carta para a nossa reflexão, que diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus, companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A intenção de Paulo com esta carta é fazer com que a igreja retorne e volte a andar na verdade. Irmãos, é tão maravilhoso quando a gente vê um crente que dá ouvido à verdade, que quer a verdade. Quando o reverendo Otton Banais Dourado estava doente, nós fomos visitá-lo. E ele estava com câncer, estado terminal. E a pergunta é: o que dizer para um homem que vai morrer? E eu saí de casa e fui com um grupo de pastores, e eu pensando, o que eu vou dizer para ele? Eu saí com essa pergunta. E nós fomos. Irmãos, quando nós chegamos lá, conversamos com ele, mas o que dizer para ele? Será que a gente podia dizer para ele assim: o senhor vai ficar curado? Nós não tínhamos convicção para isso. Também não podíamos dizer: o senhor vai morrer?
Então, o que dizer? E a palavra que Deus colocou no meu coração para dizer para o reverendo Otto, eu ainda bem jovem, ele idoso, eu disse para ele: reverendo, o senhor está complicado pela graça. Irmãos, quando eu disse esta palavra, aquele homem abriu um sorriso, aquele homem olhou para mim e disse: reverendo Erivaldo, que palavra! Aí disse: eu estou complicado pela graça. Vou anotar esta palavra. E anotou. Ele estava complicado pela graça. Aquela verdade trouxe alegria ao coração dele. Mas não sei se eu visitasse uma outra pessoa e dissesse esta palavra, se a pessoa não ia ficar triste. Ele entendeu a verdade de Deus. E algumas vezes nós estamos complicados pela graça. A verdade de Deus para a nossa vida. Irmãos, você gosta da verdade de Deus? Você ama a verdade do Evangelho? O apóstolo Paulo percebe a igreja, as igrejas da Galácia, deixando a verdade. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo, ele é muito objetivo, muito direto nesta carta. As outras cartas, o apóstolo Paulo faz uma introdução longa, mas esse ele é muito direto, ele é muito objetivo quando escreve essa carta. A autoridade de Paulo estava sendo questionada. Aquilo que Paulo ensinou, o ensinamento, a teologia, a doutrina que Paulo tinha ensinado naquela igreja estava sendo questionado, colocado em xeque. Alguns judaizantes chegavam ali dizendo que a verdade do evangelho ensinado por Paulo não era a verdade absoluta. E aí eles começam a ensinar um outro evangelho, uma outra verdade. E aí o apóstolo Paulo começa essa carta falando da consciência que ele tem da sua autoridade vocacional, da sua autoridade apostólica. Olha como começa o texto. Paulo, o quê? Apóstolo. A palavra apóstolo quer dizer enviado, designado para uma missão. Paulo, ele diz assim: Paulo, apóstolo, olha a sequência. Não de quê? Não da parte de homens. Não da parte de homens. Paulo está dizendo: eu tenho consciência do meu chamado, da minha vocação, eu sou apóstolo, não por eleição de homens, não da parte de homens, não porque homens me designaram, não da parte de homens. O apóstolo Paulo tem consciência da sua vocação, da sua autoridade apostólica. Essa é a consciência que ele tem. É a primeira coisa que ele diz, porque a autoridade de Paulo estava sendo questionada. E ele está dizendo: minha autoridade advém de uma vocação. E eu não fui vocacionado por causa de homens ou de homens. Não da parte de homens. Então ele tem esta consciência de que a autoridade apostólica dele não procede, não vem de homens. Segundo, irmãos, olha o texto. Vamos ler juntos. Nem por intermédio de quê? De homem algum. Ele tem consciência da sua autoridade
apostólica. Mas ele tem também, meus irmãos, a consciência de que ele não foi designado por homem algum. Não foi um homem que o designou, não foi indicação humana. Ele tem esta consciência. Olha de novo para o texto, nem por intermédio de homem algum. Não foi o concílio da igreja, não foi a assembleia da igreja, não foi a cidade de Jerusalém, não foi homem algum, não foi uma indicação humana. Veja que Paulo tem esta consciência de que ele foi, a sua autoridade, o seu chamado apostólico, não veio da parte de homens, e ele tem consciência de que a designação dele para a pregação do evangelho não veio de homem algum. Ele tem essa consciência. Mas aí o texto segue e diz, olha a consciência de Paulo. Como é que diz o texto? Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Ele está dizendo que o chamado, que a vocação dele, ele tem consciência que foi por intermédio de Jesus, por Deus Pai. Aí os irmãos lembram como foi que Paulo se converteu. Paulo ia perseguindo a igreja, ia para Damasco. E Paulo está consciente de que a vocação, que o chamado dele procede de Deus, vem da parte de Deus. Os irmãos observaram que no texto aí essa repetição desta palavra, não da parte de homens, aí aparece, não da parte. Não da parte, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, se há uma coisa boa que pode acontecer na nossa vida, é a gente ter consciência de quem nós somos. Meus irmãos, nós somos uma geração que alguém, para se sentir alguém, tem que ser designado por alguém. Alguém para se sentir homem, alguém para se sentir gente, alguém para se sentir valorizado, tem que ter o dedo do homem, tem que ter a força do homem, tem que ter o jeitinho do homem. Você já viu o que é assim? Por isso, irmãos, há tantas confusões no meio eclesiástico. As pessoas querem ser aquilo para a qual Deus não chamou e forçam a barra. Isso faz lembrar de Jacó. Ele quer a bênção de Deus, mesmo que Deus não queira abençoá-lo. Eu não sei se os irmãos já viram algumas pessoas tomando um rumo, uma direção, que a gente está vendo que aquela pessoa está tomando a direção errada. Mas que a pessoa está forçando a barra. Queridos, esses 31 anos de ministério, eu já vi muita forçação de barra. Gente que quer ser ainda que Deus não queira. Irmãos, o bom é quando a gente tem a consciência de que foi Deus que nos chamou. Na carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim: cada um
fique na vocação que foi chamado. Cada um fique. Tem coisa que não é a minha vocação. E é interessante que quando a pessoa tem a vocação, a coisa flui. Flui. A gente percebe. A coisa acontece com naturalidade. Quando o cantor tem a vocação, a gente sente. O pastor tem a vocação, a gente sente. A gente percebe. Há uma comunicação dentro de nós. Não é verdade? Você percebe. Eu já conheci pastor, irmãos, que tem mestrado, que tem doutorado, que é formado nisso, naquilo outro. O currículo do homem é invejável. Você olha assim, rapaz. Aí quando sobe no púlpito, vira um pigmeu. Eu conheço um pastor, ele é bem baixinho assim. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Só para ele não ficar da minha altura. Então, ele é baixinho. E ele criou uma fama por ser um bom pregador. E um presbítero da igreja presbiteriana, ouvindo a fama dele, disse assim: eu preciso ouvir esse homem pregar. Mas não o conhecia pessoalmente. E soube que ele ia pregar numa igreja. E o presbítero foi naquela igreja para ouvi-lo. E o presbítero imaginou que era um homem alto, de uma voz, Cid Moreriano, uma coisa assim. Ele imaginou, ele montou toda uma imagem do pregador. E quando o pregador chegou ali e que ele o viu, ele se decepcionou. Esse presbítero me disse, mas quando eu olhei para o homem, eu disse, e é esse homem aí? Ele sentado lá no púlpito, e na época ele era magro, baixinho, e rapaz, esse homem, fizeram louvor, ele já ficou decepcionado. E ele disse, aí pastor, quando passaram a palavra para o homem, aquele homem baixinho, pequeno, mas pastor, quando aquele homem subiu no púlpito, aquele homem virou um gigante. Ele é pastor em Araraquara. E até hoje é um gigante. Porque tem chamado. Porque tem vocação. Às vezes não tem doutorado, não tem mestrado, não tem outros cursos, mas tem a vocação. E quando tem a vocação é diferenciado. O apóstolo Paulo tem a vocação, tem o chamado. Ele tem consciência disso. E ele está perseverando ali para a igreja. Escrevendo isso para a igreja. Primeiro, ele tem consciência de que ele é vocacionado. Mas olha o que diz o versículo 3. Aliás, versículo 2. E todos os irmãos meus o quê? Meus o quê, irmãos? Companheiros. Precisamos observar nesse texto. Paulo aqui está saindo em defesa do seu chamado, da sua vocação por uma consciência. Mas Paulo tem consciência de que outros também têm chamados. O texto diz o quê? Companheiros. Barnabé era um dos companheiros de Paulo.
Marcos eram dos companheiros de Paulo, Silas eram dos companheiros de Paulo, Lucas eram dos companheiros de Paulo, e Paulo tem outros companheiros, e Paulo reconhece a vocação, o chamado dos outros, porque, meus irmãos, nós precisamos aprender isso, reconhecer o chamado do outro, o chamado dos outros, valorizar os outros. Porque, irmãos, é triste quando a gente vê gente assim, que acha que só ela sabe fazer as coisas. Já viu isso? Porque se não tiver à frente, ela não apoia a ninguém. Precisamos aprender a reconhecer que outros também têm chamado, que outros também são companheiros, que outros também podem ajudar na igreja. E Paulo reconhece isso. Você reconhece? Que você também tem companheiros, que tem gente que vai te ajudar, que vai promover o teu ministério também. Você precisa reconhecer isso. Eu preciso reconhecer isso, que ao nosso redor tem tanta gente boa, que tem chamado de Deus, que talvez não seja igual ao meu chamado, mas é também um chamado de Deus. Irmãos, eu estava em Fortaleza, e estava conversando com os irmãos sobre uma irmã da Igreja Batista, que o chamado dela na igreja era só para arrumar as cadeiras da igreja. Sabe o que ela fazia? Chegava mais cedo do que todo mundo, só para arrumar as cadeiras, arrumar os bancos, ajeitar, alinhar. E ela disse para o pastor da igreja: eu me sinto chamada para isso. Só para isso. Aí isso não é um chamado que algumas pessoas desejam, porque arrumar cadeira, isso aí, alinhar bancos, ajeitar bancos, isso não é, parece que não deixa a pessoa importante. Mas você já imaginou o valor disso na igreja? E aquela irmã se sentia tão bem. E o pastor da igreja disse que quando ela chegava, orava, e depois arrumava tudo, quando tudo estava arrumado, porque ela olhava assim e disse: está tudo arrumado para o culto que vai ser prestado a Deus. Aí quando ela terminava, ela agradecia a Deus e ficava aguardando a chegada dos irmãos. Nós temos companheiros. E Deus chama pessoas. A De Souto estava dizendo que canta nas praças. Não é assim? Não é isso, meu irmão? Canta nas praças. Nem todo mundo tem isso. Eu já vi irmãos que têm ministério dentro de ônibus. Aquele pastor que veio pregar aqui lá de Recife, irmãos, o homem tem um ministério dentro de ônibus. Me diga uma coisa, você tem coragem de pregar dentro do ônibus? Quem tem coragem de pregar dentro do ônibus aqui? Você tem? Chegar assim, entrar no ônibus, bom dia, boa tarde, boa noite, o que for, entrar e dizer assim: olha, eu quero falar do evangelho. Você tem coragem para isso? Não é todo mundo não, irmãos. Eu vi vídeos daquele pastor, ele entra no ônibus e prega, e fala. Tem irmãos que têm esse chamado. Olhe para cá, escute. Você não valoriza o pastor Zenilson? Já pensou um pastor da nossa região, daqui de Cachoeirinha, que está lá no meio dos índios, com a sua esposa, seus 2 filhos, um lugar que não tem shopping. Você já imaginou morar num lugar onde não tem shopping? Dá. Não tem lojas, não tem cinema.
Que você não pode assim, as irmãs da igreja não podem, as irmãs índias, eu vou comprar ali um escarpão. Não tem, irmãos. Não tem luz elétrica. Não poder usar um liquidificador. Não ter uma geladeira. E aí? Zenilson está lá. Agora, não é para todo mundo ir para lá. Não, agora todo mundo tem que ir para lá. Não. Porque sabe o que acontece às vezes? É que até os missionários, eles se equivocam nisso. Quando eles ministram, eles querem que todo mundo vá para lá. Não é assim que funciona. Não é assim. Vai aquele que é chamado por Deus. Irmãos, você imagina Ronaldo Lidório. Você sabia que Ronaldo Lidório tem um título dado pela ONU, que ele pode entrar em qualquer país do mundo? E que os cientistas, os homens poderosos morrem de desejo de ter esse título e não tem. Ronaldo Lidório tem. E Deus deu para Ronaldo Lidório. Você sabe onde é que Ronaldo Lidório trabalha? Na região amazônica com ribeirinhos. E as igrejas chegam em Ronaldo Lidório presbiteriano. As igrejas grandes, chega Ronaldo, nós queremos convidar você para ser pastor da nossa igreja. E ele diz não. Ronaldo Lidório, trabalhando na África, pegou mais de 20 vezes malária. Adoeceu, ficou em coma, veio para o Brasil, foi tratado. Quando ele terminou o tratamento, a família, a mãe e o pessoal chegou junto. Não volte mais, fique aqui. E ele disse: o meu chamado não é para trabalhar em igreja, é para trabalhar nesses campos. Você imagina um homem desse que poderia estar dando palestra no nosso meio, ganhando dinheiro das igrejas, está no mato. Temos companheiros, pastor, e nós precisamos valorizá-los. Há irmãos espalhados. Vocês lembram do testemunho de Ronaldo Lidório, que entrando na mata amazônica para descobrir uma tribo, lá nos confins, e quando chega naquela tribo, pensando em anunciar o evangelho, dias para poder chegar lá. E quando chega lá, ele imaginando assim: eu vou começar um trabalho naquela tribo. E quando chegou lá, ele descobriu que já tinha evangélicos lá, que já tinha uma igreja lá. E aí descobriram que o seu João estava lá. E Ronaldo Lidório vai visitar o seu João. E quando o seu João descobre que Ronaldo Lidório é missionário, seu João disse: agora chegou, Maria, um missionário de verdade. E aí Ronaldo disse: meu irmão, como foi que você veio para cá? Ele disse: nós estávamos na nossa igreja, num culto de missões, e foi ministrada a palavra. E naquele dia Deus me disse, Deus falou comigo, que era para eu sair da minha terra, da minha parentela, da minha cidade, e ir para um lugar onde não tinha igreja. E eu descobri que tinha uma tribo, essas tribos não tinham igreja. Eu vim para cá, estou há alguns anos aqui, e já abrimos aqui umas 8 igrejas. Seu João, que nem sabia falar tão bem o português, estava lá na tribo, irmãos, ganhando almas para Jesus. São os companheiros. Paulo reconhece que ele tem companheiros. E nós precisamos valorizar esses companheiros. Às vezes, meu irmão, você não está à frente aqui. Mas lembre-se que nós somos seus companheiros. Esses dias, conversando longamente com o pastor Otávio
sobre o desafio que é para nós de prepararmos estudos e mensagens. A mensagem que eu preguei domingo, eu passei quase 2 meses para concluí-la. E alguém pensa que a gente não faz nada. Somos pegos de surpresa muitas vezes para ministrar num velório que a gente não sabe nem o que pregar. Quando a irmã Marlene faleceu, a minha grande questão era: o que eu vou pregar lá? Você sabe o que é sair de um velório e ir para um casamento? Eu, na parte da manhã, um tempo desse, estava no velório. Choramos, lamentamos, e à tarde tínhamos que estar num casamento, sorrindo, um outro clima. Sabe o que é isso? E a gente tem que lidar com isso. E tem que ter a mensagem certa para o momento certo. Somos companheiros, irmãos. Olhe de novo para o texto. Verso 2. Vamos ler juntos só a primeira parte. E todos os irmãos. Quantos irmãos? Quantos? Você sabia que esse que está ao seu lado, é seu companheiro? É um que intercede por você, que ora por você. Todos companheiros. Aqui é um companheiro, ali é uma companheira, aqui. Todos irmãos companheiros. Igreja, irmãos, não se faz com uma pessoa, mas com companheiros. Aquela igreja tinha perdido a noção disso. Somos todos companheiros. Você entendeu? Somos todos companheiros aqui nesta igreja. Olhe para cá, deixa eu te dizer uma coisa, querido. Escute isso. Talvez você diga assim: eu não sei para que igreja, tirar dízimo, oferta, essas coisas. Alguns chegam dizendo: isso é coisa do Antigo Testamento. E parece que é só o dízimo que é do Antigo Testamento, as outras coisas não. Irmão Jeremias estava lá em Recife. Irmã Marlene faleceu. Ia trazer o corpo para cá. E precisava de um túmulo. Olhe para cá. A nossa igreja tem um túmulo com 4 gavetas. A nossa igreja comprou. Sabe com que dinheiro? Dos nossos companheiros. Dos nossos companheiros. No Parque dos Arcos. Olhe para cá, deixa eu te dizer. Um túmulo com 4 gavetas no Parque dos Arcos não é barato. Tente comprar um para você ver. Mas sabe por que nós fizemos isso? Porque um dia aconteceu que um membro da nossa igreja morreu. E não tinha um túmulo. E foi uma aflição, uma agonia, para encontrarmos um local, alguém ceder um lugar para sepultar um irmão da nossa igreja.
sensibilizados com esta situação, nós decidimos, com muito esforço e sacrifício, comprar esse túmulo. Queridos, morte é coisa ruim, mas nós podemos dizer que a irmã Marlene foi sepultada com dignidade. Uma sala boa onde ela ficou. Os irmãos viram, termina tudo, tem um carrinho, coloca. Foi sepultado com dignidade. Sabe por quê? Porque temos companheiros. Quando terminou ali, o irmão Jeremias me abraçou e disse: reverendo, quanto é que nós estamos devendo? Eu disse para ele: nada. Nós temos companheiros, irmãos. Infelizmente, alguns não conseguiram entender isso. Apóstolo Paulo valoriza os companheiros, os irmãos companheiros, os irmãos que ajudam, os irmãos que dão força. Irmão Jeremias me abraçou e disse: pastor, muito obrigado. Meus irmãos, permitam-me falar isso. Mas quando a nossa irmã Maria faleceu, os familiares, as filhas, ficaram sem norte. Para tomar uma decisão. Robson, Edson, eu, não sei se tinha mais alguém, de madrugada. Cláudia dando a maior força lá, porque foi Cláudia que teve presente lá e ficou lá, porque essa hora é impressionante. Eu me lembro como hoje, a gente de madrugada, indo nas funerárias, resolver um problema que era daquela família, mas que como companheiros nós estávamos ali. E foi resolvido. Somos companheiros, irmãos. Somos companheiros na dor. Somos companheiros na aflição. E Paulo reconhece isso. Nós somos companheiros. Quantas vezes, irmãos, nós já nos unimos nisso aqui. Eu compartilhei com a igreja, na terça-feira atrasada, nós estávamos na praia de Pipa, primeiro dia, a casa nós alugamos lá e ficamos felizes. Irmãos, quando a gente sai de férias, o primeiro dia, a gente quer aproveitar, nem que seja uma hora, e quer ir à praia, e quer ver, e nós chegamos ali à tardezinha, e já queremos pelo menos ver a cor do mar, sentir o cheiro do mar. Deixamos tudo, trancamos tudo, conferi todas as portas e janelas, trancamos, fomos lá à praia, nem tomamos banho, só fomos lá, voltamos, lanchamos, voltamos. Quando chegamos lá, tinham roubado a casa. A polícia disse que é provável que alguém tenha a cópia da chave e tenha roubado lá. Eu estava com o dinheiro dentro de uma bolsa que não tinha dado tempo depositar, porque eu recebi em um dia
não deu tempo de depositar, eu recebi à noite, quando foi no outro dia, eu já viajei, não deu tempo de depositar, levei aquele dinheiro, e eles conseguiram encontrar aquele dinheiro que estava dentro do envelope, no meio de uns papéis que estavam lá. Levaram o dinheiro. R$2.800. Um transtorno. Você sabia que quando nós estamos vivendo esse momento é impressionante? Estávamos certos, a casa muito boa, estávamos certos que naquela noite a gente ia dormir assim, eu e o Lucas íamos dormir num quarto, Rosa e Rebeca naquele quarto, e estávamos já bem certinho, tudo, a casa linda, linda, linda. Mas depois disso, irmãos, vamos dormir todos juntos no mesmo quarto. E até conciliar o sono. E eu fiquei ali. Rosa do meu lado, deitou. Lucas e Rebeca, assim, tentando esparecer um pouco, foram brincar de poke, não sei o que, de baralho lá. E a minha cabeça assim. Se eu queria compartilhar isso com alguém, precisava contar isso para alguém, eu pensei. Eu peguei o WhatsApp, mandei uma mensagem para um irmão, dizendo assim, meu irmão, eu estou no estreito. O irmão mandou uma mensagem perguntando o que tinha acontecido. E eu, então, disse, não se preocupe, pastor. Mande o número da sua conta. Amanhã eu vou fazer o depósito equivalente à perda que o senhor sofreu. Estes são os nossos companheiros que nos acodem, que entendem a nossa dor. Aquilo trouxe um alívio. Eu voltei de férias. Eu dei um abraço nesse irmão. E o agradeci. Irmãos, nós temos companheiros. Às vezes não são companheiros que nos ajudam financeiramente. Às vezes é o companheiro que nos escuta. É o companheiro que entende a nossa dor, nossa lágrima. E Paulo está dizendo para aquela igreja que estava na Galácia que ele tem companheiros. Irmãos companheiros. Nós precisamos ser irmãos companheiros. E ele diz, verso 2, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Paulo está desejando que a graça de Deus se manifeste naquelas igrejas e que a paz de Jesus esteja naquela igreja. Paulo tem consciência do seu chamado, da sua vocação, de quem ele é. Paulo reconhece os seus companheiros. E no versículo 4, vamos ler juntos o verso 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Paulo, irmãos, reconhece o sacrifício de Jesus na cruz. Amém, irmãos?
ele reconhece o sacrifício de Jesus na cruz, o qual se entregou a si mesmo. Um sacrifício voluntário. Ele decidiu, ele se entregou. A natureza do sacrifício de Jesus é voluntária. Não foi por pressão, por opressão, que Jesus foi à cruz. Ele foi voluntariamente. Esta é a natureza do sacrifício de Jesus. Segundo, irmãos, o propósito do sacrifício de Jesus é o quê? Diz o texto, para nos desarraigar deste mundo. O propósito do sacrifício de Jesus na cruz é nos desarraigar. A palavra desarraigar pode ser traduzida como transportar. Jesus, quando morreu na cruz, entregou-se a si mesmo voluntariamente. O propósito era nos transportar deste mundo que é o eionos, que aparece nesse texto, não o cosmos. Ele não está dizendo para nos transportar do cosmos, mas do mundo tenebroso, do mundo que jaz no maligno. Ele nos transportar para o reino do Filho do seu amor. O propósito da cruz foi esse. Paulo reconhece que o sacrifício de Jesus foi voluntário, não foi por obra de pressão, não foi, irmãos, uma opressão humana, não foi por outra razão, mas foi voluntária. Esta é a natureza do sacrifício de Jesus. E com o objetivo, com o propósito de tirar as nossas raízes deste mundo, nos desarraigar, nos desenraizar deste mundo, para a gente agora ser de Deus. Paulo reconhece isso. Olha que coisa linda, ele tem consciência da vocação dele. Ele reconhece os companheiros dele, mas agora ele testifica que ele reconhece o sacrifício de Jesus na cruz. Paulo não fica em si mesmado, eu sou. Não, ele reconhece Jesus. E a origem deste sacrifício na cruz, ele diz, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Qual é a origem? A vontade de Deus. A natureza do sacrifício de Jesus é voluntária. O propósito é nos transportar, nos desarraigar deste mundo, deste esquema, deste mundo. E a origem do sacrifício de Jesus na cruz foi um desígnio de Deus, foi a vontade de Deus. Amém? Foi a vontade do Senhor. Queridos, reconhecemos que Deus nos chamou, nos predestinou para Ele mesmo, nos escolheu. Aleluias. Vocacionou. Reconhecemos que temos companheiros que nos ajudam. Mas, acima de tudo, nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz. Tudo que se faz na igreja, toda a motivação da igreja tem que voltar-se para a cruz. Olhamos para a cruz e reconhecemos o amor de Jesus na cruz. Foi voluntário. Reconhecemos o propósito da cruz. Reconhecemos a origem do sacrifício de Jesus. Começou no coração de Deus. Foi o beneplácito de Deus. Foi o consentimento de Deus. Foi vontade de Deus. A cruz procedeu de Deus. Veio da alma de Deus.
Não tem como a igreja tirar os olhos da cruz. O evangelho de Cristo é este, irmãos. Reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz. Nós reconhecemos. Sem mim, disse Jesus, lemos hoje, nada podeis fazer. Sem Jesus ninguém entra no céu. Sem Jesus ninguém é salvo. Se algumas pessoas ainda estão arraigadas nesse mundo, apegadas a este mundo, enraizadas a este mundo, é porque ainda não nasceram de novo. Porque gente que nasceu de novo tem a mente na eternidade, no céu. Lá no velório, numa cerimônia fúnebre da irmã Marlene, eu ministrei a palavra e falei sobre Jó. E Jó disse, na versão viva, diz assim: apesar de tudo isso, de tudo que eu estou passando, tudo que eu estou vivendo, apesar de tudo isso, eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Vê-lo-ei. Vê-lo-ei por mim mesmo, não outros. Meus olhos o verão. E ele conclui dizendo: de saudade desfalece o meu coração. Eu asseverei, Jó estava com saudade de Deus. Jó estava com saudade do céu. Irmãos, os desarraigados sentem saudade do céu, sentem saudade da eternidade. Eles pensam na eternidade, eles estão vivendo aqui, mas não estão mais enraizados aqui nessa terra. Tem gente que só quer coisa daqui, olhando para baixo. Quem está transportado por Jesus, ele sente saudade do trono de Deus, da glória de Deus, dos céus, daquele momento em que estaremos lá na eternidade cantando o lindo cântico, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Nós sentimos saudade dos céus. Meu irmão, se você sente saudade da terra, das coisas aqui da terra, porque você está arraigado aqui, está preso aqui, temos que nos desarraigar deste mundo, desse aionos, desse esquema, desse sistema, desse pecado, e pensar: Jesus vai voltar, a minha alegria é quando Ele vai voltar, a igreja vai ser arrebatada. Tem gente que morre de medo do arrebatamento, tem gente que nem quer que Jesus volte agora, tem gente que não está pensando mais na eternidade. Ai, as minhas coisas, meu Deus, se desarraigue disso em nome de Jesus, e sinta saudade do céu. Jó sentia saudade do céu, os desarraigados. Sente saudade do céu. Interessante que o texto diz: deste mundo perverso. Meu irmão, que mundo cruel, que mundo perverso. Irmãos, os irmãos souberam ontem. O irmão de um irmão nosso da primeira igreja foi assassinado com 5 tiros. Mundo cruel, mundo perverso, de gente ruim. Nós andamos olhando para todos os lados com medo. E você espera o quê? Você espera que este mundo vai melhorar? Não, este mundo vai virar uma Jerusalém. Vai não, irmãos. Pelo contrário, o que Jesus falou foi sobre a grande tribulação. Grande tribulação. Ele não disse tribulação, ele falou grande.
vai piorar, vai piorar, vai piorar, vai piorar, vai piorar. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ainda ama esse mundo, precisando de conversão, o amor de Deus não está dentro de você, não. Porque quem ama a Deus não ama o mundo. Está nem aí. O dia que Ele me chamar, eu quero ir. Essa semana eu disse para mim mesmo, estou com saudade do céu. Mundo de doença, de enfermidade, de morte, de perversidade, de crueldade. Irmãos, eu vou chocar vocês, mas esses dias eles mataram um jovem, um adolescente, com uma mangueira de um compressor enfiada no ânus daquele adolescente. Mundo perverso. Temos que nos desarraigar. E Paulo reconhece só a cruz, só Jesus, só Jesus. Só Jesus. Amém, queridos? Ele conclui essa primeira parte no verso 5 dizendo: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo conclui essa primeira parte com uma doxologia, dando exaltação, louvor e glória ao Senhor Jesus. Reconhecemos a nossa vocação, reconhecemos os nossos companheiros, mas reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz. E quando reconhecemos nossa vocação, reconhecemos nossos companheiros e reconhecemos o sacrifício de Jesus, a gente conclui assim: a Ele seja a glória. Quando? Pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Reconheça sua vocação. Reconheça os seus companheiros. Reconheça o sacrifício de Jesus. E depois de todo esse reconhecimento, você levanta as mãos para os céus e diz: a Ele seja a glória. Você pode levantar as mãos e declarar que a Ele seja a glória. A igreja precisa voltar à verdade. Levanta as mãos e vamos orar juntos, glorificar o Senhor Jesus. Ele te chamou, Ele te vocacionou. Mas lá, saiba que do seu lado, na sua casa, na sua igreja, tem companheiros. Mas olhe para você e sinta a sua vocação. Olhe para o lado e perceba os seus companheiros. Olhe para o alto e contemple a cruz. Some tudo isso e glorifique o Senhor. Glória ao teu nome. Quero pedir o pastor Otávio para vir aqui orar junto com a igreja, glorificando aquele que é digno. Venha cá, pastor.